Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Que Haja Luz. Hoje nós vamos estar comentando sobre o povo de Deus, né? Você sabe identificar na Bíblia Sagrada quem são os hebreus, os israelitas e os judeus? Quando o povo de Deus passou a ser chamado dessa maneira, né? Se você não sabe ainda, se você ainda não conhece, não esqueça de deixar o seu comentário se você gostou, se você não gostou. Claro que nós não vamos falar tudo, né, do assunto, porque é um assunto bem vasto, mas deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos para o nosso vídeo, né? Os hebreus, sem demora, os hebreus, eles são os descendentes de Éber, né? Acredita-se, né? A Bíblia Sagrada diz que Éber, né, foi o pai dos hebreus, né? E a primeira vez que foi falado hebreu na Bíblia Sagrada foi quando o sobrinho de Ló, ele é levado cativo e diz que veio um homem e deu essa notícia a Abraão, o hebreu. A palavra hebreu quer dizer do outro lado do rio, povo que vivia do outro lado do rio. E, resumidamente falando, nós colocamos que Abraão foi o pai de todos os hebreus. Isso não está errado. Abraão é o pai de todos os hebreus. Só que os hebreus, com o passar do tempo, eles se resumem, né? Porque Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, isso aí nós sabemos, mas Abraão ele teve outros filhos, né? Ismael também foi filho de Abraão, e depois nasceram outros filhos também. Mas Deus disse a Abraão, em Isaac será conhecida a sua descendência. Então, de Abraão veio Isaac, depois Isaac gerou Jacó e Esaú também. Só que Esaú ele é rejeitado por conta da sua atitude, por conta dos seus comportamentos, por conta daquilo que ele fez, daquele que ele injuriava e ia contra as coisas que eram de Deus. Então, Hebreus vem Abraão, está aqui Abraão, né? Todos os hebreus são conhecidos em Abraão. Jacó, ele teve o seu nome mudado por Deus. Jacó, descendente de Abraão, filho de Isaac, ele teve o seu nome mudado por Deus, né? Quando ele tem um encontro ali com o anjo do Senhor e ele começa a insistir, ele luta com o anjo ali, não no sentido de raiva, não no sentido de guerrear, de ir contra, mas no sentido de insistir, e aí ele tem um nome mudado. Jacó, ele passa a se chamar Israel, que é uma palavra que se divide em duas, né? Isra quer dizer aquele que insiste, aquele que lutou, aquele que conquistou, e Deus, aquele que insistiu, aquele que conquistou o favor e a graça de Deus. Então, a partir de Jacó, todo o povo de Deus foram chamados de israelitas. Israelitas. Em Jacó, eles foram chamados de israelitas. Todos os descendentes de Jacó são os israelitas. Todos os descendentes de Abraão em Isaac, né? Em Isaac, todos os filhos de Jacó, eles são chamados também de hebreus. Temos esse livro aqui, que é um livro bastante conhecido, né? Todo mundo que estuda a história, todo mundo que gosta, todo mundo que faz sua teologia aí, ele sonha em ter, ele gosta desse livro aí, a história dos hebreus, e ele fala que vem de Abraão até a queda de Jerusalém. Continuando aqui, Jacó, ele teve o seu nome mudado para Israel, então todos os que descenderam, todos os descendentes de Jacó, eles são chamados de israelita. E uma curiosidade sobre os israelitas é que existe o Israel, né? Nós não vamos falar de religião, não vamos falar de judeus como religião, mas de um povo. E falando de israelitas, tem os israelitas que são israelitas que nasceram em Israel e os israelitas que não nasceram em Israel. Todo israelita que nasceu em Israel, ele é chamado de Sabra. Ele é um israelita puro. Quando Jesus ele faz aquela citação, né? Eis aí um israelita em quem não há dolo. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele estava falando disso. Eis aí um Sabra, né? Um israelita que é nascido em Israel em quem não há dolo. Então todos os descendentes de Jacó, eles são os israelitas. Jacó, ele gerou os seus 12 filhos. De Jacó saiu ali as 12 tribos, nós não vamos entrar nessa questão das 12 tribos, depois nós vamos explicar direitinho as 12 tribos também em um outro vídeo. E os descendentes de Jacó, teve um que o nome dele era Judá. Quando o povo de Deus sai do cativo e volta para a sua terra, com o passar do tempo o reino ele se dividiu em duas partes e ficou conhecido como o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul foi Judá ficou aqui com a sua capital em Jerusalém, e o reino do norte foi Israel,
com a sua capital em Samaria, por isso judeus e samaritanos. Depois a gente vai ver isso muito no Novo Testamento. Só que Judá, os judeus que ficaram aqui, não foi somente a tribo de Judá, teve uma outra tribo que ficou aqui, a tribo de Benjamim. Então todo esse povo aqui do Reino do Sul ficou conhecido como os judeus. Nem todo filho de Jacó, nem todo descendente de Jacó é judeu. Hoje os samaritanos, eles não se consideram judeus. Esse povo aqui, o povo de Samaria, o povo do Reino do Norte, eles não se consideram judeus. Eles se consideram descendentes dos antigos israelitas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Deixe o seu comentário aí. Se eu me equivoquei em alguma informação, peço perdão. Peço que vocês me corrijam. Se inscreva no canal e vamos estar postando mais coisas aí de acordo com a sugestão dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.